Então, pessoal, chegamos ao fim, né, do nosso curso. Eu recomendo que vocês joguem muitos jogos, leiam sobre game design, existem vários livros bons, né? Um que eu recomendo muito, além dos que estão na bibliografia, é o Challenges for Game Designers, que ele é um treinamento para criadores de videogame, que na verdade faz os criadores de videogame criarem jogos analógicos, que para mim é a melhor experiência. Eu acho que a melhor experiência que você tem é você criar um jogo analógico. A gente tem uma tendência a cair muito sobre a questão da tecnologia, das mídias que a gente tem novas hoje em dia, mas o Challenges for Game Designers é uma experiência onde você pega jogos comuns e você transforma esses jogos de maneira a esses jogos te ensinarem até os teus problemas de design. Porque uma coisa que é muito importante que eu tenho que reforçar nessa questão do game design é o seguinte: por mais que você tenha toda uma técnica, um processo, um modelo de fazer isso, ele depende muito do quê? De um processo criativo. Então, o que isso tem de técnica, ao mesmo tempo ele tem de arte. Então, não é uma coisa que você aprende lendo, você tem que exercitar. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa jogar jogos, você precisa criar jogos, você precisa errar várias vezes, né? Eu acho que a maioria dos grandes aprendizados que eu tive foram justamente com os erros que eu tive, mas eu preciso botar o meu bloco na rua. Você pode encontrar também comunidades de desenvolvimento de jogos no Facebook, no LinkedIn e outras ferramentas. E tem o Board Game Geek, que é uma grande ferramenta online de recursos, tanto para você apresentar os seus jogos, como para você conhecer outros jogos e outros desenvolvedores, para isso te estimular no teu processo de desenvolvimento. E saiba o seguinte, não tem certo nem errado nisso, né? A gente está sempre num processo de desenvolvimento, né? O grande ganho que a gente tem, principalmente quando a gente está utilizando os jogos no processo, como uma ferramenta no processo de aprendizagem, é o respeito e a preocupação que a gente tem com o grupo de aprendizes. Se você está trabalhando com o contexto desse pessoal e olhando para os objetivos deles, da organização onde eles se encontram, para que eles tenham uma vida melhor, eu acho que você já foi 80% do que é o necessário. Porque essa preocupação sincera é que vai fazer com que você entregue para ele algo que realmente vai trazer diferença para ele como pessoa. Então, como exercício final, o que eu vou sugerir é o seguinte: vamos desenvolver um projeto simples de gamificação educacional. Eu vou te dar um passo a passo de como você vai fazer isso, e a minha recomendação é o seguinte: tente fazer isso na real. Não seja uma coisa que você só vai escrever no papel e pensar, mas busque trabalhar com uma necessidade real que está dentro da tua vida, dentro do teu contexto específico. Pode ser dentro da sua família, pode ser na escola dos seus filhos, pode ser dentro da sua empresa, pode ser dentro da sua gerência específica, pode ser de onde você estiver. Mas procure algum lugar onde você pode utilizar os jogos como uma ferramenta de aprendizagem. Então a primeira coisa é você escolher quem é esse grupo de aprendizes, ou seja, com quem você vai trabalhar, né? E saber qual é o gap, ou seja, o que você quer desenvolver neles, para você estabelecer qual é o objetivo de aprendizagem claro. Ou seja, ao final dessa experiência, utilizando jogos, o que eu estou esperando desse grupo de aprendizes, né? Então, para a gente começar, avalia o nível atual de conhecimentos ou de habilidades e de competências desse grupo, dentro dessa questão, para que você tenha uma medida de saber como você vai agir e trabalhar em cima desse grupo, né? Para quê? Para que você tenha uma maneira de medir essa aprendizagem. Então, eu tenho um grupo que está num determinado nível de comportamento, ou ele tem um determinado nível de habilidade. Como eu meço que após a aplicação desse jogo, após a aplicação desse projeto, esse nível de habilidade mudou? E aí, a partir daí, você começa a criar o escopo do jogo, né, a gamificação, sempre procurando respeitar o contexto desse público, porque é esse contexto desse público que vai permitir o processo de imersão que vai tornar a atividade e a experiência tão real para eles e que vai proporcionar o máximo de aprendizado específico, né?
E aí depois você define a estratégia de aplicação do jogo da gamificação e, na minha opinião, tente utilizar, né? O primeiro medo que você pode ter é o seguinte: poxa, eu vou fazer isso, mas qual a experiência que eu tenho? Todo mundo tem uma primeira vez de tentar fazer isso, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, outras, óbvio, né? Tem até a questão da zona proximal que a gente conversou, elas precisam de algum auxílio nesse processo, mas eu acho que o melhor auxílio que você pode ter nesse processo é do grupo de aprendizes. Você pode fazer o processo de gamificação de uma forma bastante aberta e discutir esse processo, até o processo de construção do jogo, com as pessoas que estão participando daquilo. Por quê? Porque você vai ter os insights dela e elas vão se sentir participantes, inclusive do desenvolvimento da atividade. Porque o jogo não é uma maneira dissimulada, né, da gente agir sobre o comportamento dos outros. Isso, na verdade, é antiético. O que a gente tem que utilizar são jogos como uma ferramenta transparente, onde a gente vai estar trabalhando essa mudança de comportamento que seja benéfica para esses grupos e com a qual eles estejam de acordo, né? Então, eu acho que o recado final que eu tenho é o seguinte: jogos, gamificação, são uma ferramenta fortíssima, extremamente importante e que não é de hoje que é utilizada na aprendizagem, né? Você vai ler muito sobre Piaget e Vygotsky falando da questão do jogo para a criança, como o jogo é importante, mas ele é importante para a gente em todos os aspectos da nossa vida. Mas a minha recomendação é que, frente a tudo que a gente tem visto atualmente, como é que as redes sociais fazem a gente se comportar através de aspectos gamificados, utilize jogos, mas utilize com ética, né? Porque nenhuma ferramenta vale a pena ser utilizada se ela não trabalha com respeito com os outros. Muito obrigado e espero ver vocês aí criando muitos jogos aí para educação.